Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nesta hora, desejo uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para você que está ouvindo a palavra de Deus. Vou deixar uma palavra de Deus para sua meditação que se encontra no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 12, versículo 10 até o versículo 20, que tem como título Abraão desce ao Egito. Amém, amados? Vamos ler aqui que fala. E havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a sua mulher? E matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em vida? Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os egípcios de Faraó, gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, e jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó, a lá para subir, e a sua casa com grandes pragas por causa da Sarai, mulher de Abraão. Então chamou a Faraó a Abraão e disse: Que é isto que me fizeste? Porque não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste: É minha irmã, por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Amém, amados? Nesta hora nós vamos meditar um pouco a respeito dessa palavra que fala que devemos falar sempre a verdade, né? Por piores que sejam os momentos que a gente atravessa na nossa caminhada com Cristo, a gente temos que falar sempre a verdade, né? Doem quem doer, custe o que custar. E aqui a palavra de Deus está mostrando que Abraão cometeu um erro em ter falado uma mentira, né? Porque a Sarai era sua irmã, mas também era sua esposa. Então, quando a gente comete erro, a gente abre brecha no mundo espiritual, né? E aqui nós vamos ver o que o comentarista está falando a respeito de tudo isso, né? Depois de um período de louvor, né? Agora nós vamos adorar o Senhor, ouvindo a sua palavra, né? E pondo ela em prática. Que fala assim: algumas pessoas me perguntaram se é verdade que Abraão mentiu por 2 vezes na Bíblia, dizendo que Sara é sua irmã. Primeiro, ou Varoa, rei do Egito, que é sua irmã primeira, ou Varoa, rei do Egito, né? A Abimeleque, o rei de Gerar. Então aqui o comentarista está falando que Abraão, ele cometeu 2 erros, né? 2 mentiras, né? E a Bíblia nos ensina que o pai da mentira é Satanás. Não devemos cometer esse tipo de coisa. Isso não nos favorece, mas isso nos prejudica na nossa caminhada, né? Então aqui fala: há um documentário exibido algumas vezes nos canais fechados de TV que trata somente sobre esse assunto. Autores da Escritura, PhD da Bíblia, que dizem que Abraão mentiu falando a esses reis que Sara era sua irmã quando era sua esposa. Vamos entender Gênesis 12, 10, capítulo 10, versículo 20.
E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher? E matar-me-ão. A mim e a ti guardarão em vida. Gênesis 12, que nós lemos agora, versículo 10 ao 20. Diz: peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa. Então ele queria que Sara afirmasse, quando perguntassem para ela, os egípcios, que ela era irmã de Abraão, somente. E ela obedeceu ao seu esposo. E a Bíblia, e aqui o comentarista fala: e que virá a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher. O comentarista está comentando a respeito da palavra que nós fizemos a leitura. Os egípcios viram a mulher que era muito formosa, Então a Bíblia fala que ela era uma mulher muito linda, Quando eles pegaram Sara aqui, os estudiosos falam que Sara tinha 65 anos de idade, então ela já era uma anciã, uma senhora, De certa forma era uma senhora, mas ela era de uma beleza assim que se sobressaía das outras mulheres. Ela era muito bonita, Mas isso não era motivo para Abraão ter feito o que ele fez, Inventado esse tipo de coisa, mentira, porque depois a gente vai ver que houve consequências, Porque quando a gente mente, a gente dá brecha ao inimigo. Quando o homem mente, ele abre brecha no mundo espiritual. E Satanás, ele só quer um motivo para destruir a vida do homem, da mulher, Aí aqui fala: e viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Então quer dizer que eles tomaram ela, pegaram ela à força, porque Faraó era o rei, da época, e se sentia um Deus, se intitulava um Deus, achava que podia e fazia o que queria, porque ele tinha um poder muito grande, e os homens temiam a ele, E Abraão ficou com medo, mas Abraão, ele estava iniciando a sua caminhada com Cristo. Ele ainda não era aquele homem maduro na fé, ele estava começando. Mas esse erro que ele cometeu, a gente vê que esse mesmo erro ele cometeu lá na frente, lá para Sobiérga. Por quê? Porque ele não tinha maturidade espiritual. Mas mesmo assim, houve as consequências, Aí aqui fala: e fez bem a Abraão por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas, jumentos, e servos, e servas, e jumentos, e camelos. Aí aqui está falando que Faraó, para recompensar, porque naquela época, os homens, quando ia casar com a mulher, eles davam dote, Então Faraó era muito rico, ele tinha muito dinheiro, igual eu falei. Ele tinha um poder aquisitivo muito grande, tinha fama, e tinha prestígio, e tinha dinheiro. Então ele recompensou, a Abraão, abençoou Abraão com muitos bens materiais. Porém, Abraão ficou sem a sua esposa, e creio eu que ele sentiu muita falta dela, Aí aqui fala: feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abraão e disse: que é isto que me fizeste, e por que não me disseste que ela era tua mulher? Abraão está fazendo essa pergunta, Faraó está fazendo essa pergunta para Abraão, Porque Deus tocou nele, Deus feriu ele. Porque antigamente no Egito era costume, o rei, quando queria uma mulher, eles matavam e se apoderava daquelas mulheres. Então, Abraão, como já conhecia, já esse costume desse povo, então ele já ficou com o pé atrás, ele ficou receoso, Ele temeu, mas ele não era para ter feito isso, ele errou.
Aí aqui fala, porque disseste, é minha irmã, de maneira que a houvera tomado por minha mulher, agora, pois, eis, aqui tua mulher toma e vai-te, e Faraó deu ordem aos seus varões e a seu respeito, e acompanhe-no a ele, a sua mulher e a tudo que tenha. Nós vemos que pelo motivo da beleza de Sara, o rei do Egito a tomou por sua esposa, pois havia dito que era irmão. Vamos ver também em Gênesis, capítulo 20, versículo 2, de 1 a 2. E partiu Abraão dali para terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sul, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, e é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar. Aqui já foi a segunda mentira que Abraão inventou, né? Para esse outro rei. Foram dois reis que queria se apropriar, que queria tomar sua esposa, né, de si. Por quê? Porque Abraão não falou a verdade. Então, quando a gente for passar por qualquer problema da nossa vida que a gente for passar por ele, vamos passar com a verdade sempre, irmão, né? Jesus, como homem aqui, da sua boca só saía a verdade. Então, nós temos que seguir os passos do Senhor Jesus, porque quando a gente faz as coisas certas, vem bênçãos, né? Recalcada, sacudida e transbordante. Querer o que é dos outros não vai nos levar para frente. Você vê que esse homem aqui pegou uma mulher que era casada, né? Ele pegou uma mulher casada sem saber, né? Por causa da mentira de Abraão, sofreu as consequências o rei e sofreu as consequências Abraão. Então, às vezes a gente comete erro, que esses erros, ele nos prejudica e prejudica também as outras pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a mentira, né? Então, a gente vê que na vida de Abraão houve uma barreira, né? Lá para subir, a barreira do medo. Ele ficou com medo de perder a sua vida. E também houve a mentira. A mentira, ela é intitulada como um demônio, é um demônio. Tanto a mentira como o medo são dois demônios que agem na vida do homem para travar a vida do homem, para impedir o crescimento espiritual do homem. Age como uma barreira sem deixar a pessoa avançar. Quantas pessoas têm medo de tirar até uma carteira de habilitação ou de dirigir, né? Por quê? Porque o diabo bota barreira, ele trava a vida da pessoa, não deixa a pessoa avançar, seguir adiante. Isso é um mal e só é vencido com jejum e oração. Aí aqui fala. Havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, e havia que é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e a tomou a Sara. Agora vamos ver no versículo 9 ou 13. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: que nos fizeste e em que pequei contra ti para trazeres sobre mim e ao meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: que tens visto para fazer tal coisa? E disse Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo o lugar onde vierdes de mim e meu irmão. Então Abraão, ele insistia no erro, né? Ele estava falando: em todo lugar que você chegar, você fala que é meu irmão, porque ele temia, ele tinha medo. Igual eu falei, o medo é um mal muito grande, irmão. Trava a vida da pessoa lá para subir. Satanás coloca essa barreira, né?
E quantas vidas o diabo não tem colocado medo, não tem deixado as pessoas avançar no seu ministério, avançar na sua vida material, avançar, né, no seu matrimônio, avançar na vida espiritual. Ele coloca o medo para determinar limite na vida das pessoas. Mas eu te falo hoje, em nome de Jesus, não aceite isso na sua vida. Repreenda no nome de Jesus e comece a orar e a profetizar bênçãos e vitórias sobre a sua vida e sobre os seus. E aqui fala mais uma vez a mesma história por causa da beleza de Sara. O rei de Gerar a tomou por sua esposa. Tanto Faraó como Abimeleque aleluia, Jesus, não tocaram em Sara, pois o costume naquela época era que, quando um rei tomava uma esposa estrangeira, ela passava por um período de purificação de pelo menos um ano. Outro costume era, se o rei desejasse certa mulher e a tomasse para o seu bel prazer, se caso essa mulher fosse casada, o marido seria morto. Então era costume daquele povo matar o marido da mulher para se apropriar da mulher, para pegar a mulher, ou também eles tinham o costume que quando eles pegavam essas mulheres, ela passava um ano em tratamento de beleza, em purificação, leite de cabra, né? Elas ficavam um ano para se deitar com o rei, para ser esposa do rei. Eles tinham esse costume. Então Abraão confiou que para a sua proteção Deus mudaria as duas situações, né? Os dois erros que ele cometeu. O comentarista está falando que Abraão tinha certeza que Deus ia mudar aquela situação, ia reverter aquele quadro de maldição para um quadro de bênção, né? Ainda bem que nós temos um Deus misericordioso, que muitas das vezes cometemos muitos erros, né? Deixamos muito a desejar, mas o Senhor tem misericórdia de nós. Então aquela maldição, aqueles erros, aquelas brechas que Abraão cometeu, Deus fechou aquelas brechas e transformou ele em bênção, porque Deus tinha um plano na vida de Abraão. Abraão ia ser o pai da fé. Então Deus tinha que realmente mudar a história dele. Aí aqui voltando, a palavra fala, então Abraão confiou que para a sua proteção Deus mudaria as duas situações e as reverteu em bênção para Abraão e Sara, pois receberam terra e riquezas em compensação pelo mal entendido, né? Glória a Deus, por isso que Deus nos abençoa. Quando a gente cometemos qualquer tipo de erro e nos arrependemos de coração, né? Deus, Ele perdoa, Deus vai nos moldando através desses erros, né, que a gente comete, o Senhor vai nos moldando. E aqui voltando para a palavra fala, Gênesis capítulo 12, versículo 10. E havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então Abraão estava passando pelo Egito, né? Quando aconteceu tudo isso, Abraão, a Labra Subiec, estava passando com a sua caravana, juntamente com o seu povo, com a sua esposa, né? Todo o seu povo ali. E ali a mulher dele foi destaque, né? Porque a mulher dele era muito bonita, então os egípcios se apropriaram dela. Pregaram ela, né? E levaram até Faraó, né? E encheram, ficaram bajulando, né? Faraó, que ela era uma mulher bonita e tudo, até Faraó aceitar ela. Versículo 11 fala, e aconteceu que chegando ele para entrar no Egito, disse a Saraí, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Então ele já avisou a mulher dele, nós estamos entrando no Egito e o costume desse povo aqui do Egito é matar o marido da mulher, quando a mulher é muito bonita, para ele se apropriar dela.
né? Ele ficou com medo, igual eu falei, ele errou, ele era para ter confiado em Deus, ter entrado com a sua esposa, do jeito que ela é, bonita ou não, né? Feia ou bonita, ele era para ter entrado com ela, ter confiado em Deus e ter falado a verdade, porque o Senhor tinha livrado ele daquele mal, né? Daquele mal entendido todo. Mas às vezes a gente procura problema para a gente mesmo, irmã. Deus está avisando muitas das vezes a labra subiega para nós. Não vá por esse caminho. Você vai se dar mal. Não pegue o que é seu. Não queira o que não é seu. Não minta, né? Não fale a verdade, né? Não roube, não mate. E muitas das vezes a gente comete erros gravíssimos e depois não quer arcar com as consequências e quer jogar a culpa até em Deus. Aí aqui fala, versículo 12, será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, a ti te guardará. Então aqui estou lendo a palavra, né? Ele ficou com medo, ele temeu muito, né? Como homem, às vezes a gente tem medo, né? É normal a nossa natureza, mas assim, a gente tem que confiar em Deus, porque nós não estamos só. Nós estamos guardados por Deus, igual eu preguei em outra palavra, 24 horas Deus cuida de nós. Então não há para que temer, porque se Deus não cuidasse de nós, o diabo já tinha estraçalhado com a nossa vida, porque são tantos pecados, tantas brechas que a gente deixa, tantos erros que a gente comete. E se não fosse o Senhor, o diabo já tinha despedaçado com as nossas vidas. Versículo 13 fala, diz e peço-te que és minha irmã, para que eu vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. Então, ele se segurava nele mesmo. Aqui ele estava se segurando nele mesmo. Ele estava certo que ele ia passar por aquele problema, mas no final ia dar tudo certo, né? Ele estava se segurando nele mesmo, né? Que aquilo ali ia passar, né? Mas depois ele caiu em si e se arrependeu do que ele fez. Versículo 14, aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Então eles tomou ela, levou para lá, e de lá ela não saiu mais, até Deus dar uma ordem, né, para que ele soltasse ela. Então existe causa que a gente atravessa na nossa vida, existe problema que é só o Senhor que nos tira dele, né? A gente tenta sair de um lado, tenta sair do outro, mas é só Deus que resolve. E fez bem a Abraão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentas, servos e servas, jumentas e camelos. Então assim, Faraó deu muitos bens, igual eu falei, né? Recompensou ele com as coisas materiais. Mas a joia mais preciosa que Abraão tinha era a sua esposa, e ele havia perdido. Mas Deus trouxe-a de volta, né? Porque Deus amava muito Abraão. Feriu, e Deus é fiel. Versículo 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, tá vendo? Por causa de Sarai, mulher de Abraão. Segundo os estudiosos, Sarai passou por volta de 1 ano, ou foi 2 anos, né, nesse período de tempo, no palácio. Nesse período de tempo, creio eu que Deus trabalhou na vida de ambos, tanto na vida dela, para que sua fé fosse fortalecida. Deus também trabalhou na vida de Abraão, né? Segundo os estudiosos, eles falam que foi de 1 ano a 2 anos que ela ficou presa no palácio. Mas a Bíblia não relata o período, não. Aí aqui vamos ver, então, eu gosto de falar só o que está na palavra, irmão, para não pecar contra Deus. Porque a palavra de Deus diz que a gente não pode aumentar nem o i nem diminuir. Então eu só falo o que está na Bíblia. Alguns comentários a gente faz, mas é baseado na Bíblia. Então chamou Faraó a Abraão e disse, que é isto que me fizeste?
Por que não me disseste que ela era tua mulher? Porque disseste é minha irmã, por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens e a respeito dele, e acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo que tinha. Então Faraó mandou que eles saíssem do Egito, saíssem da cidade, fossem embora, né? Porque Deus tinha colocado pragas, né? Tocou em Faraó, e Faraó mandou ele se retirar com a esposa dele, entregou de volta ela, não tocou nela, porque Deus não permitiu, né? E lá na frente a gente vai observar, Alabra Subiérica, glória a Deus, que Abraão cometeu esse mesmo erro com o rei Abimeleque. E Sara, né, segundo os comentaristas, Sara tinha 89 anos de idade, porém ela ainda tinha uma beleza admirável, tinha uma beleza, um esplendor muito grande, era muito formosa, né? Era uma mulher muito bonita. E Abimeleque pegou ela para ser sua esposa, porque Abraão novamente tinha mentido, dizendo que era sua irmã. Porém, Deus visitou Abimeleque na noite, na madrugada, em sonho, e falou que ele não tocasse naquela mulher, senão ele ia morrer. E Abimeleque falou para o Senhor que ele tinha feito aquilo inocente, sem saber, né? Aí Deus falou que sabia. Aí Abimeleque foi e devolveu Sara para Abraão e repreendeu Abraão mais uma vez. Então, muitas das vezes a gente cometemos o mesmo erro mais de uma vez, e Deus está nos advertindo nessa hora que não é sábio, né? Não é sabedoria, né? A pessoa não está tendo sabedoria, a pessoa que comete o erro mais de uma vez, né? Nós temos que passar com a verdade, nós temos que agir com a verdade, né? Porque a mentira não provém de Deus, mas a mentira provém do diabo. E o pai da mentira é Satanás. Satanás é o pai da mentira. Então, todo aquele que mente é filho dele. Então, Deus não quer isso para a nossa vida. Deus quer que a gente fale sempre a verdade da nossa boca. Tem que estar plantada sempre a verdade. Não tem esse negócio de meia verdade ou uma verdade pequenininha ou uma mentirinha. A Bíblia diz que da nossa boca tem que ser, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso não provém de Deus, né? O que passar disso é maligno. Então vamos falar sempre a verdade para que nosso Pai Celestial nos abençoe, nos enriqueça de bênção, porque quando a gente falamos a verdade, nós somos abençoados por Deus. Agora, quando nós andamos na mentira, aí quem rege a nossa vida é Satanás. E as maldições vêm sobre a vida do homem e da mulher que anda na mentira, né? Então, aqui nós vamos fazer um resumo da palavra de Deus, que fala a palavra Abraão, o nome Abraão, que significa? Abraão significa pai de uma multidão. Sara em hebraico significa princesa, né? A idade de Sara, quando ela foi tomada por Faraó, segundo os estudiosos, ela tinha 65 anos de idade, mas era uma mulher muito bela, muito formosa. Para você ver que já era uma mulher de idade, né? Mas devido à beleza dela se sobressair, ela foi tomada por Faraó, porque antigamente as mulheres, quando eram bonitas, né? Belas, bonitas, ela era tomada pelo rei. Só que eu vejo aqui que a Saraí, ela não ia ser feliz com Faraó, com Abimeleque, nem com homem nenhum, porque ela não podia produzir filho. Então, a mulher antigamente que não produzia filho era como uma árvore seca. Ela não tinha valor nenhum, então ela ia ser infeliz. O diabo, muitas das vezes, faz de tudo para atrapalhar a vida sentimental do homem e da mulher. Faz de tudo para a mulher ser infeliz, Alabra Subiérica. E aqui eu vejo
que foi uma permissão de Deus, porém foi um laço do inimigo para tornar a vida dessa mulher infeliz, né? Mas também foi uma provação que ele passou, Deus permitiu para que sua fé fosse testada, para que sua fé fosse fortalecida e aumentada. Tempo de tratamento de beleza da época, né? Era de 1 ano ou mais de 1 ano, o tratamento de beleza das mulheres, que elas passavam no palácio para depois ficar com o rei, deitar com o rei. Faraó, o que é que significa o faraó? Faraó era um deus do Egito, era um título que se dava. A palavra Abimeleque significa pai do rei, né? Isso aqui eu li no dicionário, né? Mas vocês podem pesquisar aí depois. Aí aqui significa faraó, era um título e não era o nome de faraó, né? Seu governo era vitalício, sempre até o fim. Então o governo desses faraós da época era vitalício. Se eles assumissem o governo, né, com 9 anos, eles ficavam até morrer. Ninguém tirava eles do poder. Amém, amado? Louva a Deus por essa palavra. Peça ao Senhor que venha abençoar a tua vida com toda sorte de bênção. E peça aos irmãos que orem por mim. Eu tenho adoecido, tenho estado muito doente esses dias, não tenho me sentido bem. Mas mesmo assim eu tenho gravado a palavra de Deus com muito amor e carinho para os irmãos, para que os irmãos sejam edificados e abençoados por Deus. E conto com as orações de todos. Que Deus venha abençoar com toda sorte de bênção a cada um nessa hora, amados. Vamos fazer uma oração breve. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por esse momento. Peço ao Senhor que visite cada um, Pai. Cada um dos teus filhos, das tuas filhas. Vai restaurando a vida espiritual do teu povo. Aumenta a fé, trabalha no caráter. Que teu povo venha falar sempre a verdade, venha andar na verdade. A mentira venha cair por terra, porque não provém de ti. Trabalha, Senhor, na vida do teu povo. Em todas as áreas o Senhor venha alcançar e venha confirmar a bênção e a vitória. Trabalha na minha vida, no meu lar, no meu esposo, na minha família, com toda sorte de bênção. Venha abençoar cada um. É o que eu te peço e te agradeço. No nome do teu Filho amado, Jesus. Amém, amado.